Vem Papo Bom! Antes de apresentarmos nossa convidada de hoje, que é uma profissional maravilhosa, que eu tenho orgulho de chamar de professora, não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, André Bartolini, Animale Pati Batel, Ali Francanossa, do Salão To You Hair Salon, Dior Beauty, Família Madalosso, Dr. Gustavo Holtz, Dr. Vitor, do Centro Hospitalar São Paulo, Leonardo Gotti Consórcio. Muitíssimo obrigada por fazerem parte desse projeto e acreditarem tanto no nosso potencial e trilhar esse caminho junto com a gente. E nós seguimos aqui na nossa segunda temporada com um pouco mais de psicologia, trazendo profissionais que para nós são referência e que nós acreditamos que possam também deixar para vocês aqui uma pitada boa de psicologia descomplicada, para que vocês possam compreender o que é cada abordagem, o que é cada segmento, como é que funciona, mas também o que está por trás do profissional psicólogo, do indivíduo psicólogo. Então, não deixem de curtir, de compartilhar, de ativar as notificações e tá ligado todas as terças-feiras às 18 horas, que é quando sai novos episódios. A gente conta com vocês, isso é para vocês, então a audiência é extremamente importante. Muito obrigada. E para a gente começar o nosso papo bom de hoje, eu quero apresentar essa profissional que também foi minha professora e que deixou aí dentro dessas mensagens, dos ensinamentos que nós tivemos no período de aula ali, a mensagem de que nós devemos aprender a nos posicionar quando nós estamos em ambientes em que nós não somos o profissional, em que nós somos o ambiente, nós somos o indivíduo. E isso é super importante, embora pareça já uma mensagem que é óbvio isso, muitas vezes nós somos procurados para sermos um ouvido, um acolhimento, num momento que nem sempre nós estamos preparados para aquilo, Então, eu me lembro dessa passagem e trago ela para a minha postura profissional de que existe o momento certo para sermos o psicólogo e o momento certo para sermos também o indivíduo e que com muito carinho e gentileza a gente pode estabelecer um limite naquele momento para que a gente possa oferecer o melhor de nós no momento posterior. Ela foi a nossa professora, foi a minha professora, a professora da Luísa, uma profissional ímpar que traz dentro da disciplina muita leveza, uma didática assim muito boa de ouvir, muito fácil de aprender, embora muito complexa. Então eu sou fã e não podia deixar de convidar Cláudia Menegatti para estar conosco aqui hoje, participando do nosso Papo Bom e trazendo um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de psicologia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer me sentir tão bem acolhida, tão recebida. Que bom, que bom. Saber que as nossas vidas foram tocadas e continuam sendo tocadas. Isso é uma coisa linda, Porque são as conexões que vão se fazendo e que às vezes a gente nem sabe que nós marcamos na vida de alguém, Ou que nós fomos marcados por aquela pessoa também, mas que nas experiências da vida às vezes vem aquele insight, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo. Então, tem algumas passagens, como eu dividi com você uma outra ali antes, que você deixou, que outros professores também deixaram e que vão fazendo com que eu também seja essa profissional que eu vou buscando ser, o mais impecável possível dentro da minha jornada. Muito obrigada pelos ensinamentos e por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço imensamente. Você vai me dizendo isso, Karina, e eu lembro de que nós somos reuniões de muitas vozes, Sim. E que eu estou aqui também, eu sou uma reunião de muitas vozes que vieram comigo. E tem um livro que se chama Minha Voz Irá Contigo, do Milton Erickson. Olha. E ele traz esse chamado, Que tudo que nós fazemos e nós tocamos, nós deixamos a nossa voz com o outro e ela vai com o outro. Sim. E nós somos a reunião de muitas vozes também que vem com a gente. E eu costumo dizer que o nosso papel enquanto cuidador ou enquanto desenvolvedor humano é de muita responsabilidade, Embora muitos tratem isso como uma espécie de poder, Afinal de contas, a gente tem um conhecimento científico sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, ou até mesmo um conhecimento que nos permite ajudar a mudar algo no indivíduo. Eu não gosto muito de pensar nisso como um poder. Eu prefiro pensar nisso como responsabilidade, porque as minhas atitudes elas também precisam ser coerentes com aquilo que eu estou tentando deixar para o outro, nessa voz que o outro irá levar. Então, é muito bom essa indicação desse livro, depois eu vou dar uma procurada. E para a gente começar o nosso papo, eu vou fazer a minha pergunta clássica de sempre, que é o que te trouxe aqui, nesse momento de vida que você se encontra hoje, assim, o que você gostaria de compartilhar conosco sobre a tua jornada como mulher, como esposa que foi, ou como mãe dos teus 2 filhos, como professora, como psicóloga?
Por onde que eu começo? Por onde se Fica à começa vontade. isso? Por onde que eu começo, né? Quando é tão interessante, né? Eu assisti uma palestra esses tempos agora, em maio, e aí antes da palestrante começar, quem a apresentou leu um currículo bem extenso. E ela disse, gente, não se assustem, isso é só a idade. Eu olhei a tua bio antes e falei, eu não vou falar o currículo dela, porque na bio dela tá mulher, tá indivíduo, mulher, mãe, professora acadêmica, né? Então, também gosto de pensar em você como mulher e indivíduo. E eu acho que nós podemos pensar até essa trajetória dentro da psicologia com uma profissão que ela é muito feminina. Ela é marcadamente feminina. Na época em que eu fiz faculdade, isso já se vão mais de 30 anos. E nessa época éramos uma grande maioria de mulheres e nós viemos ainda tentando marcar um espaço que a gente continua lutando até hoje, que é o espaço da mulher profissional respeitada e que por ser uma profissão muito feminina, nós tivemos que lutar muito, inclusive pela questão do reconhecimento, da remuneração adequada, né? Porque havia um estigma, né? Que uma profissão muito feminina era uma profissão que poderia ser menos valorizada financeiramente, porque estava ocupando um espaço menor na sociedade. E olha, a psicologia hoje já tão tanto transformada, né? A Luísa estudando já com tantos, uma profissão que é mista hoje. Isso é excelente, que vem dizer para a gente, nós conseguimos ocupar um espaço tão importante que os homens vêm tentando ocupar esse espaço também. De tão importante que ele é. Então, minha história é uma história de alguém que foi fazer psicologia. Quando fui fazer psicologia, muito indecisa, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu preciso dizer, gente, é verdade. Eu fui fazer psicologia pensando, talvez seja interessante. Fazia junto o curso de letras, fazia junto outras milhões de coisas. Depois fui fazer música. E a psicologia foi me conquistando. Eu disse, é aqui que eu vou ficar. Né? Porque eram essas coisas que a gente escolhe muito jovem, né? E fui ficando ali e vendo que ali tinha um sentido de um valor muito grande de estar próximo às pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é uma marca, que é a marca da nossa profissão. Esse desejo de fazer a diferença no mundo. E que às vezes nos angustia tanto, porque às vezes nós não conseguimos fazer a diferença que nós gostaríamos, às vezes nós não conseguimos fazer a mudança que nós gostaríamos, mas nós estamos ali. E muitas vezes estar ali ao lado e oferecer a mão é um trabalho imenso. Né? Às vezes nós não sabemos também do impacto que nós tivemos na vida de alguém, né? Às vezes passa um tempo e alguém traz essa notícia. Nossa, eu nem sabia, nem imaginava. E às vezes foi uma coisa que para nós foi muito simples, né? Sim. Mas que não é. Não é nada simples. Não é nada simples. E é uma profissão de tanta responsabilidade, né? Sim. E eu fui sentindo já na época de faculdade, depois fazendo especialização e fazendo mestrado e tocando as coisas acadêmicas sempre junto com a prática de consultório. Primeiro fiquei muitos anos dentro de hospitais, depois de sair do hospital fiquei com consultório e com a parte acadêmica e sempre com essa sensação de responsabilidade. Não sei se vocês sentem isso. Eu sinto às vezes quando eu coloco a cabeça no travesseiro à noite de respirar e poder sentir como é que foi hoje. Será que eu consegui entregar o que eu precisava? Né? E lembro e rememoro o dia pensando, será que eu dei conta de fazer o que eu gostaria de fazer? E muitas vezes também num sentido de compaixão, de às vezes não ter dado conta. E até num sentido de preocupação também, eu eventualmente ainda sinto com alguém. Sinto direto. Eu acho que nunca a gente deixa de sentir, né? Será que a pessoa ficou bem, né? Será que determinada situação se organizou depois? Já querendo até muitas vezes saber da pessoa no próximo encontro para saber, né? Como é que foi isso. Eu acho que essa responsabilidade, ela é muito necessária para a prática, para que a gente se mantenha num contínuo de autodesenvolvimento, de conhecimento em si. Eu lembro de uma professora falar do comportamento, da postura científica, né? Que é esse ser, esse indivíduo que está em constante conhecimento, estudo e aprofundamento da teoria científica em si, mas também
de artes, de música, de relacionamentos, de se manter ativo nas relações, né? De se conhecer melhor também. Então, esse ser curioso, né? Eu acho que uma marca de ser psicólogo é ser curioso. Eu acho que sim. Eu sou extremamente curiosa. E eu ter aviso a interesse todos pela os vida amigos. dos outros, né? Eu aviso a todos os amigos, não me diga, eu tenho algo para te contar e te conto semana que vem. Não, pelo amor de não me Deus, diga, é faça isso. fala agora. Eu falo, eu escolhi uma profissão curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa, então você não me deixa nesse estado. Então me conte, né? E é uma curiosidade sobre o outro e a gente aprende a direcionar essa curiosidade, né? Isso. E quando você traz esse poder que é ter uma vida múltipla, eu acho que fui me sentindo na psicologia e como mulher, como mãe, como pessoa que tocou tudo isso sendo mulher, tendo 2 filhos e os 2 filhos muitas vezes ajudando a corrigir prova, sabe? Eu lembro do meu filho mais novo também nesse ser psicólogo. Ele né? dizia, mãe, quando tá certo, eu posso colocar o certo? Quando ele era pequeno, ele dizia, pode. Aí os alunos, às vezes, recebiam a prova com aquele certo bem grandão, Bem sabe, de bonito, criança. de gosto. E dizia, nossa, professor, esse certo que atravessou a página. Eu falei, não foi eu que fiz, foi meu filho. Ele disse, aqui tá certo, eu posso colocar o certo? Pode. Põe esse certo, né? E deles terem participado e terem vivenciado e estarem me acompanhando, então acho que não dá para dissociar a maternidade, o ser mulher, o ser uma profissional, que tudo isso acontece junto e com todos os outros interesses da vida, né? Sim. A música, a arte, a poesia, tudo isso que vai atravessando e tocando a vida O que da você gente. percebe que tem da menina Cláudia na mulher psicóloga? A curiosidade. Tem a curiosidade e tenho a questão da poesia, da arte. Eu me lembro de ser uma criança preocupada com os outros, que ficava pensando qual é o sentido da vida. Eu me lembro de muito pequena ficar pensando qual é o sentido da vida. Mal sabia que essa resposta não tem resposta. Que Estamos tentando. Né, dar uma organizada nisso para ter uma noção. Mas eu me lembro de me preocupar com as pessoas. Então, aquela era uma garotinha, eu acho que era uma garotinha muito alegre, pelo menos me descrevem assim, mas que me preocupava com as pessoas, gostava de ler. E gostava de ler. Você se nutre pela leitura, pelas artes, pela música? Sim. Se sente nutrido? Eu acho que elas dão um senso de sobrevivência. E uma desopilação mental também, né? Eu me percebo, eu comentei com a Luísa agora, eu tenho feito algumas coisas novas, eu me comprometi recentemente, uma vez por semana, fazer algo novo. Que legal. Porque minhas filhas cresceram, tá sobrando espaço na minha vida, e eu falei, vou repassar algumas coisas e vou ver novas coisas, né? E mesmo as que eu já conhecia, a gente acaba tendo um novo olhar, né? E nisso eu tenho me percebido voltando para coisas que eu fazia lá novinha, que é ir numa mostra de artes, né? Ou dar uma caminhada em determinado lugar que me traz uma sensação boa, ou dormir um pouco até mais tarde, coisas muito simples do dia a dia, mas que tem me ajudado também a sensibilizar mais. Você percebe isso também quando você volta-se para si, naquilo que é teu essencial? Essa sensibilização maior? Sem dúvida. E eu me lembro muito do livro do Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. E que ele vai dizendo que para você ser um bom terapeuta, você não pode se interessar só pela psicologia. Você precisa estudar muito, e precisamos, isso não acaba nunca. Os alunos às vezes perguntam quando que acaba. Eu falo, nunca. Nunca. A ciência está em movimento. Agora que começou. A ciência está em movimento, a vida está em movimento. E se isso desperta a sua curiosidade, ela continua ali. Mas um bom profissional se nutre de várias coisas. Ele se nutre de poesia, ele se nutre de arte, ele se nutre de colocar o pé na terra e sentir. De ver um pôr do sol. De ver um pôr do sol, de aprender a contemplar. Quando você fala de um pôr do sol, né, cada pessoa que a gente conhece, ela é um pôr do sol. Porque você pode ver um pôr do sol por dia, e é no máximo um por dia, né? Todo dia. E ele sempre vai ser diferente, né? Ele sempre será diferente. Cada pessoa é como um pôr do sol. E você precisa aprender a contemplar com algo, diante de algo. O professor Kelly Wilson ensina isso, de algo que você não tem o que fazer com, mas que o teu trabalho ali é contemplar. Não é mudar. Você não pode acelerar o pôr do sol ou ir lá tirar a nuvem que se pôs na frente, né? Você só pode estar ali. Agora, no inverno, que o nascer do sol ele se dá mais tarde, ele por 7h15, 7h30 da manhã, eu costumo correr com uma turma de amigas às 5h.
Meu Deus. E nós vamos correr e voltamos, ainda está bem fechado, bem noite ainda, né? E outro dia eu pensava exatamente sobre isso. Tudo tem o seu tempo natural diante do contexto em que nós estamos, né? Não é possível que o sol nasça às 5 só porque eu decidi correr às 5, né? Existe uma ordem natural dentro desse contexto que eu existo, dentro desse momento que a gente está, da estação do ano e tudo mais. E ainda assim é possível contemplar esse momento que vai ficar escuro o tempo todo. Né, que vai trazer a beleza ali dentro do que ele tem para oferecer, né? Eu adoro o pôr do sol e nascer do sol. Eu acho que são momentos muito inspiradores, assim, do dia. E acho que sempre é essa mensagem de que tudo passa, de que é muito único, de que é uma beleza muito particular, né? De que simplesmente existe, sem esperar que alguém reconheça. Ele está ali, né? Acontecendo, indo e vindo, né? Encontro e desencontro também, né? Entre quando nós viajamos em família... Meus filhos já reclamam. Lá vem a doida do nascer do sol. Quer ver? Eu já consulto. Olha, gente, amanhã o nascer do sol a tal hora. Quem vai comigo? Porque eu preciso saber como nasce o sol nesse lugar. Né? E tem lugares que o nascer, ele parece ser até mais colorido, né? Nós moramos um ano na Califórnia, eu acho que é o lugar onde nós vimos os pôr do sóis mais bonitos do mundo, assim, até hoje. Pelo menos do pouco mundo que eu conheço, né? Nossa, e cada praia que a gente ia era diferente. Parece que cada vez mais perto do mar era mais parece bonito meio ainda. rosa, meio laranja, fluorescente. É uma cor muito viva, assim, sabe? E muito grande, né? Aquele sol também, né? Parece que ele abraça. Tipo assim, toma o céu inteiro. E dentro da tua construção de profissional, assim, me conta um pouquinho das áreas que você foi passando, então, né? Saiu ali da universidade e aí como é que você começou a tua carreira? Eu comecei minha carreira junto com o professor Gilberto na clínica. Querido, Começamos a fazer clínica. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma oficina terapêutica com pacientes psiquiátricos. Em seguida, houve um convite para iniciar em hospital. Isso foi muito, muito marcante, porque isso era 1993. Tínhamos pouquíssimos profissionais em hospitais. Nós sabíamos pouco ainda, né? Tínhamos aqui algumas grandes referências já trabalhando em Curitiba, mas poucos hospitais com psicólogos. E também, de novo, né? Uma profissão muito feminina, uma profissão ainda sem um registro adequado. Nós recebíamos muito pouco. Né? Era difícil para que as pessoas investissem e dissessem não vale a pena ter o profissional. Nós tínhamos que mostrar muito, muito, muito resultado para que pudéssemos ter uma remuneração que fosse minimamente justa. Mas eu comecei dentro do hospital e começamos a implantar serviços. Eu lembro que assim que eu comecei dentro do hospital, eu liguei para o professor Clóvis, né? Maravilhoso. Que também é uma referência. Queridíssimo, e disse, me ajuda, estou entrando no hospital, não sei o que fazer. E ele me supervisionou em todo esse início. Então, eu fiquei 6 anos dentro de hospital e isso foi muito marcante porque foi um momento de implantação de práticas. Era novo para todo mundo? Era novo para todo mundo. Nós tínhamos já o Hospital de Clínicas caminhando, o Hospital Pequeno Príncipe já caminhando com um serviço muito bom. Estava começando o serviço também do Hospital Erasto Gertner. Então, eu acabei participando deste início da hospitalar aqui em Curitiba. Eu lembro que nós tínhamos grupos de estudo e nos reuníamos vários psicólogos de vários hospitais para discutir o que nós estávamos fazendo, discutir como se colocar dentro de uma equipe. Porque a nossa formação é uma formação muito individualizada, ainda é. Talvez você ainda sinta isso, né, Luiz? Ela ainda é. Na tua época ainda foi também, na minha época ainda mais. Ainda. Né? A gente não sabia trabalhar em equipe. E solitária, a gente não sabia trabalhar em equipe. Você não sabia o que fazer com uma equipe. Nós não éramos preparados. Hoje nós estamos nos preparando um pouco mais, colocando os nossos estudantes em práticas de equipe. Mas o psicólogo era aquela imagem do que vai trabalhando de um consultório absolutamente solitário. Quando ele começava, os primeiros psicólogos hospitalares, eles tinham um consultório dentro do hospital.
Você consegue imaginar isso? O paciente era deslocado para o consultório independente da situação que ele se encontrava. Sim, e ele entrava e saía do hospital psicólogo, até mesmo quando ele tinha que atender um paciente mais grave no leito, ele entrava mudo e saía calado, porque um senso de sigilo, de que eu não posso... nem olhar para não dar nenhum tipo de ideia. Para não dar nenhum tipo de ideia. E hoje a gente já entende que um sigilo de equipe é diferente de um sigilo de consultório. Que quando você trabalha dentro de uma equipe, você tem que avisar o paciente que alguns dados serão comunicados para o bem dele. Exato. Então, o psicólogo era alguém muito estranho, que eles diziam, a gente não sabe o que ele faz. Ele entra calado, ele sai calado e não sabemos o que ele faz. Então, participei desse momento, dessa mudança, sabe? Então, foi um tempo de hospital e daí continuando com o consultório. Quando eu saí de hospital, eu saí para começar a dar aula. Porque eu sempre me imaginei na sala de aula. E aí comecei... Você fez letras junto? Ou eu você fiz, mas eu não terminei. Eu não terminei letras, eu não terminei uma série de coisas. Tem uma lista lá. Tem uma lista dos não terminados, dos interesses. E um deles eu fiz música também. Tá. Né? E aí meus filhos são músicos. E eles pegaram esse outro campo e disse, nossa, ninguém quis psicologia. Aí uma querida amiga psicóloga disse, Cláudia, olha pra tua história. Você também não ficou na música? A música. E eles são excelentes músicos, né? É muito interessante, porque lá em casa todo mundo gosta de música. De certa forma, tem para todos, né? E o meu companheiro não tem nada a ver com música. Ele fala, gente, deixem um sino para mim. Se deixem um sino. Já é uma contribuição. Já é uma contribuição. Né? Então, e aí, com todo esse meio de caminho, eu fui continuando com o consultório e queria me dedicar à docência. Aí eu comecei a dar aula como professora substituta na Federal. Aí entrei no mestrado e também uma época em que quem queria fazer mestrado, doutorado, tinha que sair da nossa cidade. Nós não tínhamos ainda aqui. Eu fui da segunda turma de mestrado que tinha aqui. Então, é uma sensação de participar de uma história, de uma profissão muito sendo construída ainda, né? E olhando para os nossos professores na época, né? Que muitos deles vieram da pedagogia, daí foram fazer psicologia, porque também, na sua primeira formação, não tinha psicologia. Sim. E como que você lida, ou lidava nessa época tua hospitalar, com essa... não é instabilidade o termo, mas com essa falta até de continuidade do tratamento em si, né? Porque às vezes o paciente ele pode falecer, alta, né? Eu me lembro de uma palestra que eu assisti de uma especialista em hospitalar, dela dizer, eu saí numa sexta-feira e quando eu voltei na segunda-feira, ela tinha falecido. E aí fiquei pensando, não que isso não aconteça no consultório, né? Mas na hospitalar, eu particularmente acho mais intenso o trabalho e acho mais intenso esse contato também, porque são pessoas que estão numa vulnerabilidade particular ali, né? Como que funciona na prática isso, tanto na prática clínica mesmo, na prática profissional, como você lidar consigo mesma também nesses silêncios que se fazem, muitas vezes, nessas partidas? É bem importante, né? Eu me lembro desde o primeiro óbito, primeiro paciente que faleceu, eu lembro do nome, lembro do sobrenome, eu lembro da face dele. Isso já falou, sei lá, 30 e tantos anos. Olha só. E a gente lembra, eu lembro de ir para casa e pensar, não volto amanhã para o hospital, não volto. Gente, era muito jovem, não tinha nem muita ideia do que estava fazendo ainda ali. Eu lembro que voltei para casa e disse, não, amanhã não volto mais. Não dá, né? Não volto mais. E fiquei sonhando com ele por uma semana. Me lembro dessa sensação de acordar à noite lembrando dele, pensando por que a vida é a sensação da finitude, da injustiça da vida. Depois você vai, por um lado, entendendo que isso é parte do processo e aprendendo a se despedir. Mas não vou te dizer que não dói sempre. Sempre Sim. dói. Como você disse, que às vezes vai preocupada para casa, sempre vamos. Sim. Né? E sempre dói. Mas eu me lembro da sensação de hospital, que é uma sensação que 24 horas é muito tempo. Porque você sai do hospital 3 da tarde. Vamos supor que o seu turno foi até as 3 da tarde. Você chega na manhã seguinte, tudo pode ter mudado. E você tem que ter uma flexibilidade grande para lidar com tudo mudou. E pode ter melhorado muito, pode ter piorado muito, pode ter tido alta. E não tem como construir um projeto terapêutico ali. Aquele momento que você está com o teu paciente é em si um projeto terapêutico. Ele é o projeto terapêutico. Quando você está ali com o paciente no hospital, a gente fala sempre de que a entrevista ela tem que ser tão bem conduzida que ela tenha começo, meio e fim, que você consiga fechar. Que você não deixe coisas para depois. Né? Que você faça uma entrevista que seja um trabalho que tenha uma conclusão no limite que ele pode ter de uma entrevista. Sim.
né? Que todas elas sejam concluídas, porque você não tem ideia se aquela pessoa vai ser transferida, né? Isso acontece muito, a pessoa é transferida, a pessoa tem alta, a família leva o paciente embora e diz, não vamos mais tratar aqui, vamos embora. Vamos a outro lugar ou não vamos. Ou falece, né? E a gente vai lidando com que a vida é finita. Mas isso também traz um tempero para a vida da gente de pensar, se ela é finita, que ela seja bem vivida. E que ela seja inteira, né? Como diz Sêneca, né? Uma vida, um dia em si só é uma vida, né? Apressa-te a viver bem, pois um dia é em si uma vida. Que coisa linda. Acho maravilhoso esse trechinho. Eu queria que você falasse um pouco do que o psicólogo faz na área do hospitalar. Qual que é o objetivo dele dentro do hospital com o paciente, com a família do paciente, num conjunto multidisciplinar também, para dar uma desmistificada. Tá. O que um psicólogo faz? Primeiro, a gente tem que se diferenciar dos outros profissionais, né? Por quê? Porque os profissionais que estão num hospital, eles estão em prol da cura. Nós estamos lá, o nosso objetivo não é medido pela cura. O nosso objetivo é medido pelo bem-estar emocional. A nossa intervenção, vamos imaginar que você vá trabalhar com um paciente com uma doença crônica grave. Se o teu objetivo estiver atrelado ao objetivo médico, que precisa ser da cura do paciente, você vai medir o bem-estar dele se ele estiver curado. E essa não é a medida do bem-estar. Ele pode estar doente e bem emocionalmente. Nosso trabalho é ajudá-lo a atravessar a jornada dele. Que ele possa atravessar essa jornada do processo de adoecimento e do processo de cura e de todo o processo da melhor forma que ele puder, com os melhores recursos. E recursos emocionais. Você pode ter alguém passando... Imagina 2 pessoas passando pela mesma doença. Um passa extremamente angustiado e outra pessoa passa dizendo, eu entendo que isso esteja acontecendo, eu consigo aceitar que isso esteja acontecendo comigo. Eu consigo estar em paz com isso de tão ruim acontecendo comigo. E eu consigo visualizar coisas que eu quero realizar, mesmo estando assim doente. Que às vezes são situações, por exemplo, de reconciliações familiares, ou de conseguir pelo menos ter uma noite de sono adequada no hospital. Isso é uma medida de bem-estar. Então você vai avaliar esses objetivos com essa pessoa. Mas você vai... Primeiro, sabe, descosturar essa medida. Porque a nossa medida não é que ele se recupere da doença. Esse é todo o trabalho do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta. A nossa medida é a pessoa como ser humano. Como é que ela está atravessando isso? E que ela atravesse da melhor forma que ela puder. Né? E isso num sentido geral. Agora, num sentido específico, você tem pessoas, por exemplo, que estão hospitalizadas e estão tendo crises de ansiedade, que têm muito medo de se sentirem sós, algumas pessoas com muito medo de morrer. E você vai ser o profissional que vai ter a coragem de ficar ali ouvindo que essa pessoa tem medo de morrer. Porque na correria do hospital é muito difícil que alguém consiga ter esse tempo de parar para alguém dizer, sabe que eu estou com muito medo de morrer. Eu não sei se eu saio daqui. Você acha que eu saio daqui? Isso desperta uma angústia muito grande. E a gente é o profissional que se prepara para ouvir isso. E para conseguir ficar ao lado dessa pessoa e dizer, eu imagino que doloroso não saber. Você não pode dizer, não, você vai ficar bom. Tem, né? Você não pode dizer isso, porque você não é dono da vida, né? Você também não pode dizer, não, você não vai se recuperar. Você também não é dono da vida para dizer isso. Mesmo para o paciente que seja terminal. Sim. Você não pode. Enquanto houver vida, a gente vai cuidar da vida. Da vida e de que aquela pessoa fique bem, mesmo que ela tenha só um dia uma de perspectiva de 24 horas. 24 horas. Nós tivemos uma passagem familiar no Covid de uma pessoa, de um familiar que estava desenganado. E eu me lembro na época, né, filha, das cartas que a equipe pediu para que nós enviássemos. Uau. Equipe da psico? A equipe do hospital na época, né? Então as filhas mandaram, eu também mandei essas cartas foram lidas enquanto ele estava em coma. E depois ficaram na UTI. Com fotos também. Com fotos também penduradinhas para que se ele acordasse, não tinha mais. É isso. Hoje ele está vivo. Amanhã não sabemos, né? 98% do pulmão tomado, aquela coisa toda. E essas cartas foram muito importantes porque ele tem algumas memórias
dessas leituras. Se recuperou, tá bem. Hoje já está enfrentando outra situação, mas do Covid deu tudo certo, né? Esse é o tipo de ferramenta que se utiliza para poder trazer essa até uma esperança. Tanto para a família, porque ela escreve, né, essa esperança, e acho que é uma forma até de deixar coisas que nunca foram ditas ali, mas também para esse paciente que recebe essa informação. Essa é uma ferramenta utilizada e ela tem esse viés? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. As cartas, os prontuários afetivos. Hoje se faz o prontuário afetivo do paciente. Sim. No Hospital Cajuru começou na época da pandemia a fazer o prontuário afetivo, e isso se estendeu a outros hospitais, que é ter ali uma informação que não é só temperatura, pressão, como está o estado fisiológico do paciente. Sim, assim, só a parte clínica, né? É um prontuário que fica colocado de o que ele gosta, como ele gosta de ser chamado, qual é a música predileta, o nome dos filhos, qual é o seu tipo de filme favorito, uma série de coisas sobre o paciente, para que quando você for falar com ele, você se coloque e diz, você é atleticano, eu também. É humanizar, né? Porque é esse aproveitamento intensivo do momento, né? Que aí faz essa quebra. Porque até você descobrir isso tudo, então você já tem esse prontuário, você já entra com... Exatamente, né? A pessoa é vista não só como um corpo no leito. Isso. A ideia é que ele seja visto como um sujeito, uma pessoa que tem nome, que tem preferências, que tem gostos, que tem time de futebol, né? E qual que é a diferença, Cláudia, para o nosso público da clínica, da prática hospitalar, hospitais, né, comuns, para o hospital psiquiátrico? A diferença, na verdade, hoje a gente tem o hospital psiquiátrico num modelo renovado pós-reforma, né? E a gente vai pensar nas clínicas de curtos internamentos e nos dispositivos que a gente tem, que são os CAPs, que na verdade o dispositivo hoje que é privilegiado para atendimento psiquiátrico é o CAPs, mas ele tem uma função diferenciada. O paciente hospitalizado é um paciente que ele, no hospital geral, ele está ali por uma demanda física. E a gente entra como psicologia não para uma psicoterapia, por mais que às vezes a gente consiga fazer uma psicoterapia breve dentro do hospital. Mas ele precisa estar disponível para. E às vezes os pacientes nos dizem, eu não quero conversar. Olha, aqui o seu médico disse que está preocupado, que o senhor tem ficado muito angustiado, muito preocupado, está com dificuldade de dormir, eu sou psicóloga e eu estou à disposição para a gente falar sobre a sua dificuldade. E às vezes os pacientes dizem, eu não quero falar com um psicólogo, eu não estou doido. E escutamos isso. Quando a gente vai trabalhar num contexto da psiquiatria, aí o nosso instrumento de psicoterapia é fundamental. E aí o atendimento é para, já com foco bem claro em saúde mental, e que essa pessoa possa se restabelecer dessa crise e retornar para a sua convivência. Então, a psicoterapia acaba sendo uma condição de atendimento. Num espaço protegido, no tempo mais breve possível, para que ela saia dessa crise e retome a sua vida. Sim. E o que você poderia deixar para nós, assim, sobre a importância social da saúde mental ser uma promoção e um direito humano oferecida, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde? Como que isso se dá? Como que essas pessoas podem ter acesso? Qual é a importância? Porque eu acho que a psicologia ela tem sido cada vez mais aceita, né? E cada vez mais difundida e cada vez mais necessária. Mas ainda as pessoas têm dificuldade de acessar. Né? Muitas vezes por próprios pudores, mas muitas vezes também pela burocracia que se faz. Né? O que você poderia contar para nós de como é que funciona isso, assim, na prática mesmo, para a comunidade? A nossa profissão ainda é uma profissão que ela está muito elitizada. E a gente tem todo um processo de que ela seja mais acessível para a população, para toda a população. A gente vive hoje uma crise de saúde mental sem precedentes. A crise de saúde mental que nós enfrentamos agora, não tivemos em nenhum tempo da história da forma como temos agora. E isso abre para a nossa profissão cada vez mais espaços de trabalho. Porque cada vez mais nós somos requisitados.
tanto dentro das escolas, quanto dentro das faculdades, dentro dos hospitais, dentro das empresas, dentro das organizações não governamentais e dentro do Sistema Único de Saúde. Uma pessoa, para acessar, por exemplo, uma crise de saúde mental grave, ela deve se dirigir a uma UPA e a UPA vai fazer o encaminhamento. Né? Os profissionais que estão na UPA já estão hoje habilitados para trabalhar com uma crise em saúde mental. Uma pessoa que esteja em risco, por exemplo. Ele é atendido ali e dali ele vai ser destinado ou para acompanhamento em psicoterapia na unidade básica. A gente vai ter na unidade básica e nos ambulatórios de saúde mental acompanhamento em saúde pública, ou ela, a depender de como ela esteja, ela pode ser encaminhada para o CAPS. Né? Ou ela vai fazer algumas atividades no CAPS, ou ela vai frequentar o CAPS diariamente. Nós temos os CAPS AD que atendem álcool e drogas. Então, nós temos uma estrutura de encaminhamento. É evidente que as queixas das pessoas se referem às filas, porque a demora é grande. E hoje ela não é só grande porque nós temos poucos profissionais e porque a gente deveria ter muito mais CAPs e muito mais ambulatórios, sim. Mas porque também a demanda aumentou muito. Nós temos uma demanda de saúde mental muito grande. E essa demanda tem uma relação muito grande com o modo como nós vivemos e como nos relacionamos com a tecnologia. Então, hoje a gente tem uma crise de saúde mental que ela precisa ser vista, cuidada, estudada. Vocês que estão chegando, né, jovens convidados a pesquisar e entender como é que nós podemos melhorar as condições para fazer prevenção. Porque o SUS não é um espaço só do atendimento curativo. Ele é um espaço de atendimento preventivo. E nós temos que atuar cada vez mais em prevenção em saúde mental. Se a gente pensa que uma unidade de saúde está dentro de um território, esse território está dentro de uma comunidade, e assim ela quer dizer que esses profissionais que estão ali inseridos têm que conhecer essa comunidade. E eles precisam saber as necessidades dessa comunidade. Por exemplo, os problemas das escolas daquela comunidade, os problemas sanitários daquela comunidade, os problemas que possam ter de violência naquela comunidade. Essa unidade que está ali, ela tem condições de prevenir, de atuar também em especialmente prevenção. Nessa unidade que está naquele lugar que aquela pessoa está também, porque ela conhece o que está ali ao redor, né? Na teoria, ela está preparada para atender exatamente aquele núcleo social que está mais próximo, não é mesmo? E acesso a isso é um direito humano, não é o ChatGPT que faz terapia. Não, é um profissional capacitado, é um abraço carinhoso, é uma atenção, uma escuta afetiva também, mas sobretudo preparada emocionalmente e tecnicamente falando, né? Porque outro dia uma situação aconteceu da pessoa dizer que tinha diagnosticado o filho com autismo porque tinha lido no ChatGPT que ele tem autismo, né? Que ele tem autismo. E eu vejo isso acontecendo cada vez com mais frequências, né? As pessoas banalizando a psicologia, valorizando essas pseudo ferramentas aí como apoio até, muitas vezes de perguntar e vir uma resposta pronta, e deixando de lado a possibilidade de ser realmente acolhida por alguém que tem um preparo de muitos anos para isso. E, sobretudo, desconhecendo que isso é um direito humano e que nós devemos exigir acesso a isso também, não é mesmo? Embora exista uma demora e tudo mais, a gente não pode simplesmente largar essa possibilidade de ter direito e acesso a isso, né? De ter ajuda, né? De pedir ajuda, né? Voltando um pouquinho para a mulher, Cláudia, conta para nós aonde a psicologia ajuda você na tua vida, na tua jornada enquanto pessoa, indivíduo. Você sabe que eu estava pensando nisso ontem. Justamente ontem. Já estava se preparando. Eu estava discutindo até com um grupo de alunos da pós-graduação sobre isso, de quando que a psicologia entra na vida da gente, né? E que sentido que ela faz na vida da gente. Para mim, ela faz todo o sentido, né? Quando você adota uma psicologia, você adota uma visão de mundo. A psicologia é múltipla, ela tem múltiplas linhas teóricas. Cada linha teórica, e é uma coisa que a população que não está acostumada a lidar com a psicologia diz, meu Deus, o que é psicanálise? O que é análise do comportamento? O que é gestalterapia? O que é psicologia reichiana? Né? Qual que é o certo? Não tem um certo. Mas como assim não tem um certo? Porque cada um oferece uma visão de mundo que tem uma base filosófica. E essa base filosófica coloca a gente para um modo de ver a vida. E hoje, eu diria para vocês, por exemplo, trabalho com análise do comportamento. A análise do comportamento me dá um modo de ver a vida e um jeito de me
portar diante da vida. Então, seria muito estranho se eu tratasse as coisas como coisas imutáveis e dissesse a vocês que sou analista do comportamento. O analista do comportamento vê processos e vê possibilidades de mudança. Então, isso está incorporado na vida da gente como ali a psicologia deixa a gente podendo esperançar, porque ela nos coloca num lugar de a mudança é possível, viver melhor é possível, sofrimento não precisa ser a condição da sua vida. Muitas vezes a gente não tem uma vida que não vai deixar de sofrer. Imagina uma pessoa com uma dor crônica e que ela vai continuar tendo aquela dor crônica. Ela vai ter uma vida que ela vai ter um sofrimento que a acompanha, mas que esse processo possa ser um processo de esperançar e de sentir-se bem. Então, é interessante que meu companheiro, meus filhos me veem como alguém sempre que tem esperança. Eu falo, gente, eu tenho esperança. Eu tenho muita esperança. Então, às vezes, tem muito desânimo junto e tenho muita esperança. Porque a psicologia está imbuída nisso. Ela acaba sendo uma lente, né? Uma lente que você usa na vida. E eu acho que ela está dentro de tudo isso. E ela te auxilia nas tuas dificuldades. Nas minhas dificuldades, sim. E, às vezes, eu tenho que dizer, gente, a psicóloga está off. De poder ser uma pessoa que ninguém espera que tenha resposta. Eu falo, psicologia é boa de pergunta, não é boa de resposta, gente. Então, eu posso ficar nesse momento sem nenhuma resposta e está tudo bem. Né? Acontece com você também dos familiares te buscarem? Porque eu vejo acontecendo com a gente, e a Luísa já está acontecendo bastante isso, os familiares, os amigos, né? Como se fosse, como um médico mesmo antes, né? Que quando tinha um familiar médico, pede lá uma receita disso, pede... E eu vejo acontecendo isso também com a psicologia. De assim, mas você é psicóloga, me ajude a entender isso. Mas eu não sou só psicóloga. Eu estou aqui só como indivíduo. Isso acontece demais. Inclusive, teve algumas vezes de eu sair, assim, com amigas e acabar conhecendo uma outra pessoa... Tipo, uma outra amiga dessa minha amiga, e a pessoa fala assim, o que você faz? Eu falo, psicologia. Aí a pessoa já vem, nossa, menina, nem... Aconteceu, eu cheguei, eu olhei pra pessoa e falei assim, eu não estou trabalhando. Hoje eu não estou. Final de semana. Precisa colocar esse limite, porque a nossa saúde mental também. Quer conversar comigo? Tá bom, semana que vem a gente pode você me dar um tal valor. Aí a gente pode ver. Mas sexta-feira à noite, não vou, entendeu? Me conheceu agora. Eu sou mais do que uma estudante de psicologia, eu sou muito mais do que isso. Mas isso que você falou, inclusive, da psicologia ajudar muito na vida pessoal, quando eu comecei a fazer a faculdade e eu fazia terapia em paralelo com o Henrique, eu lembro de eu chegar lá e ele falar assim, o que você tá fazendo aqui? Indiretamente, né? De um outro jeito. Eu falei, porque eu tô meio doente da cabeça, você precisa me ajudar. Ela fala dodói da cabeça. Aí passou uma sessão, passou outra, e eu sempre ia pro corporal, sempre. E eu não tava indo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque eu lembro que eu chegava com um questionamento, dava 5 minutos, não, Henrique, mas deixa eu te falar, eu já entendi. Aí eu vim com aquele questionamento com a resposta, a solução dele. Ele não tinha mais função ali. E daí eu cheguei, comentei com você, você falou, acho que a faculdade, ela tá te dando um bom retorno. Você tá começando a entender as questões das suas próprias questões. Falei, nossa... Esse abrir para o pensar, né? Pro pensar no que eu estou pensando e mudar o meu pensamento, porque aí também vai mudando esse sentimento e que não faz com que você deixe de ter um acompanhamento terapêutico se você sentir que precisa ter. Não, uma coisa não anula a outra. A ideia exatamente é que a gente passe a pensar melhor sobre e sentir também, né? Mas ela foi abrindo, assim, tem muitos alunos, né, Cláudia, que eles entram na faculdade com o pensamento de, eu tô aqui para me autoconhecer. E vai confundir tudo. Como é que você vê isso? Você que está ali há mais, né, tantos anos. Ainda mais quando chega em aula de psicopatologia, que você acha que você tem todas as patologias possíveis. Eu saí... Eu lembro de uma aula de personalidade que você deu semestre passado, que eu saí da aula assim, mãe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho com certeza isso daqui. Uma das 3 eu dou um check. Pode ter certeza. E ela, tipo, meu Deus. É assim, a gente é um pouco de tudo e não é nada, né? Eu brinquei com o pessoal no semestre de psicopato esse ano. Falei, gente, vocês vão ter todos os diagnósticos, mas no final do semestre todo mundo tem alta. Pronto. Porque é natural que a gente entre e vá se identificando, e vá se procurando e se confundindo. Mas autoconhecimento não é um processo que a gente faz na faculdade. Esse autoconhecimento é um processo
processo pessoal. Na psicoterapia e na própria vida. Na faculdade, a gente tem que separar um pouco e conseguir estudar sobre. Mas isso dá muito trabalho. E você acaba, às vezes, entendendo algumas questões que, eu, como já fazia terapia, eu entendia melhor. Então, tinha questões que pra mim tava resolvido, mas o Henrique pressionava assim, eu sei que não tá resolvido. Eu, tipo, tá resolvido assim. Não tava. Mas porque na faculdade eu fui entendendo o meu comportamento diante de uma situação que pra mim era ok. E no fundo não era. Falei, nossa, tá, agora eu entendi o que o Freud quis dizer. Agora eu entendi o que tal autor quis dizer. Tá, faz sentido. Então, querendo ou não, a gente vai entendendo um pouco e desmistificando também algumas coisas. Luísa, eu me lembro, perdão, posso? Claro. No primeiro semestre de faculdade, nós tínhamos uma disciplina na época, que agora tem outros nomes, chamava Psicologia Geral. E quem dava aula era uma pessoa queridíssima que me acompanhou a vida toda, a professora Maribel Peles Doro, que depois foi minha banca de doutorado. Olha só que coisa maravilha. E eu me lembro que dela falou pessoas que tem isso, que tem aquilo, não me lembro nem o que era, deveriam fazer terapia. Eu me lembro que você aula toda pessoa, eu tenho que fazer terapia. E você não estava fazendo terapia? Não, primeiro semestre. Tá. Aí fui lá na mesa dela, no final da aula, e disse: professora, eu tenho tudo que você falou na aula, eu preciso de terapia. E ela me indicou uma colega. Ela indicou uma colega e disse: pode procurar uma boa profissional. Aí fui pra terapia, me acabando de chorar, porque eu achava que eu tinha tudo aquilo. O que vai ser da minha pessoa, né, nesse momento? Eu fui para a faculdade, como foi minha segunda formação, eu já tinha muitos anos de terapia, né? Mas ainda assim, o meu objetivo não era me autoconhecer na faculdade. Eu fui fazer faculdade porque a minha justificativa naquele momento era: eu quero ajudar pessoas. Hoje eu entendi que existem muitas questões muito mais profundas que me levaram a esse caminho. Mas eu me lembro, sim, de ter uma aula, por exemplo, de psicologia social e de falar dos contextos, da subjetividade e de eu entender uma situação que acontecia com a minha sogra, que já faleceu, dela ter uma mesa de buffet em casa nos esperando. Então, tinha salmão, tinha espetinho, tinha arroz bife, tinha arroz, macarrão, batata, feijão. Era um restaurante para 5 pessoas. E aí eu entendi, ela veio de um pós-guerra. Ela fugiu da guerra na Itália. Então, para ela, esse tanto de comida era não estar naquela escassez, era se distanciar daquela escassez, né? E aí, depois disso, eu comecei a ter um outro olhar sobre o comportamento dela, até procurar honrá-la, agradá-la, né? Trazer esse... Tá tudo bem, ok, eu vou comer um pedacinho, porque dela queria que a gente comesse horrores, né? Ela queria fartura. E aí, um dia, ela até falou, eu falei: não quero, obrigada. Ela falou: eu moro, mas moro de barriga cheia. Bem italiana, assim, né? Você não sabe o que é não ter para comer. E, de fato, eu não sei o que é atravessar uma guerra e fugir de uma guerra, né? E aí me despertou muito para essa sensibilidade de que cada um de nós carrega em si uma história, um contexto que nos leva a sentir, a enxergar, a processar, a projetar, a esperar um mundo diante de nós. E que, então, essa curiosidade que nos é necessária para desenvolver a nossa atividade enquanto psicólogo, ela é muito importante para que a gente consiga deixar isso também ir aparecendo com o tempo, né? E aí, sim, estabelecendo relações um pouco mais profundas. Eu acho que isso, tanto paciente, psicólogo, quanto psicólogo, quanto indivíduo, mãe, filha e tudo mais, é entender o que está levando essa pessoa a se sentir dessa forma, ou a pensar dessa forma, ou agir e reagir diante do mundo e dos estímulos, né? Então, a faculdade, ela tem, sim, de fato, um impacto, um efeito terapêutico, talvez, por conta de todos os conhecimentos, né, que vão fazendo com que a gente sinta que tem todas as patologias ali, ou que a gente nunca vai ter esse estado dentro da haitiana genital, né, que é essa saúde mental plena, de não ter absolutamente nenhum enrosco no meio do caminho, né? Não é possível. Não é possível. Um dia eu perguntei para o meu terapeuta: em algum momento eu fico saudável emocionalmente? Não, nenhum de nós. Aquilo foi, assim, devastador, que eu falei: então, pra que eu tô aqui, né? Pra ficar um pouco menos pior. E é mais ou menos por aí, né? E, Cláudia, e quem é que cuida de quem cuida? Quem que cuida de você, ou como você cuida de você, para evitar uma fadiga por compaixão, né? Para se recarregar, para estar plena da tua saúde, das tuas forças, da sua curiosidade,
do seu melhor? Eu acho que a gente poderia falar primeiro, a gente já falou muito da importância da terapia pessoal. Muito, 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 muito importante. Sim. É muito importante. É muito, muito importante. Mas outras coisas também são muito importantes. É muito importante que você tenha amigos. Né? Amigos, eu me lembro, e eu fui sua professora na época que eu estive doente, e amigos são uma preciosidade que nos dá, que nos presenteia com vitalidade, com cuidado, com amparo. O amigo é aquele que pode estar do teu lado e você dizer, está horrível, ele dizer, está horrível mesmo. Né? Então, desenvolver relações. Isso é muito, muito importante. Nós não estamos sozinhos. É muito importante para que quem cuida de quem cuida é estabelecer laços de cuidado. Esses laços de cuidado são da terapia, são laços familiares, se forem laços familiares saudáveis, são os amigos, são os filhos, são as relações. Eu me lembro muito que eu fui a uma formatura que o irmão Clemente, que já nos deixou, né, infelizmente, ele era o paraninfo. E aí ele falou para os estudantes, para os formandos, assim, eu vou dizer que vocês vão sair daqui e com o tempo vocês vão ter 3 grandes reclamações. Se no primeiro ano vocês vão reclamar muito que a faculdade não lhes deu prática suficiente. Vão reclamar, vão reclamar, vão reclamar. E aí vocês vão adquirindo a prática e dentro de uns 5 anos vocês vão começar a dizer como faltou teoria. Como faltou teoria na faculdade. Mas vocês vão se dar conta da coisa mais importante ao longo da vida, que a faculdade tem que dar a vocês relações. Né? Porque relações curam, gente. Nós nos cuidamos nas relações. Podemos ter relações. Quem cuida de quem me cuida é com quem eu consigo ficar vulnerável. Eu consigo ficar muito vulnerável com meu companheiro. Eu tenho amigas e amigos preciosíssimos com os quais eu posso ligar e dizer, eu posso só chorar e você pode só ouvir. Sim. E eu posso chorar sem dizer pelo que eu estou chorando. E está tudo bem. E desenvolver essas relações tem um potencial de cuidado, de cura muito grande. Muito grande. Realmente muito grande. Então, eu diria que é isso que nos cuida, né? Quando nós temos relações familiares saudáveis, que a gente possa manter essas pontes saudáveis. Porque isso não é possível em todas as famílias, né? Mas em algumas... Outro dia a Flávia esteve aqui, ela me indicou um teórico da organizacional de Ju. E eu fui imediatamente buscar material dele e uma das coisas que ele diz sobre é divertir-se. E aí, é claro, com relações, né? Porque a gente pode se divertir sozinho, mas junto é bem mais divertido, não é mesmo? E a gente vai caminhando para o final do nosso papo bom, que foi uma delícia. Parece que a gente começou agora, né? Nossa, passou muito rápido. Quero repetir essa frase do Sêneca, que eu acho que você deixou isso aqui para mim hoje como mensagem, né? Apressa-te a viver bem, pois o dia é em si uma vida inteira. Então, que a gente possa viver cada vez mais inteiro no nosso agora, no nosso dia de hoje, nos nossos pôr do sóis e nos nossos nascer do sóis. E acho que você deixa isso para nós, né? Eu, mais uma vez, percebo a tua disponibilidade como um privilégio. Assim, não só para mim, que fui tua aluna e que estou tendo agora a alegria de ter você aqui, mas também para essas outras pessoas que passaram e que passarão, né? Por você e pelos teus ensinamentos aí. Muito obrigada por ter estado conosco hoje. Eu quero... Cadê o nosso presente? Você não pegou, eu não peguei. Pega para mim, filha, por favor. A gente tem uma lembrancinha. Tá, essa sacolinha tá ali dentro, Fábio, por favor. É uma da ESMO, por favor. A gente, enquanto o Fábio, que está aqui registrando hoje para nós, vai buscar essa lembrancinha que a gente vai deixar para a Cláudia, vamos aproveitar e agradecer para os nossos patrocinadores, especialmente a Clínica de St. Paul, e PID, impulsionando o seu desenvolvimento, que é um projeto hoje voltado... Obrigada. Para psicólogos que estão começando a sua carreira e que traz exatamente esse cuidado com esse indivíduo que tem ainda uma inexperiência dentro da psicologia, né? Então, nosso muito obrigada por estar acreditando aqui no nosso projeto. E aí, vou deixar aqui com você. Muito obrigada. Essa lembrancinha, você levar um pouquinho do que foi o nosso papo bom hoje. E a Luísa vai deixar a nossa última pergunta aí. Agradecer você primeiramente, né, por ter topado estar aqui. É uma honra, né? Eu falei isso para todos os professores que passaram por aqui, que foram os meus, eu falo que é uma honra
porque são profissionais que eu admiro, assim, inspiro, né, nas aulas. Então, muitíssimo obrigada. E também acho uma coisa que eu sempre comentei tanto com a minha colega de faculdade quanto com a minha mãe, de quão legal e lindo é a sua sensibilidade com os outros. Isso é muito, muito bacana. Então, muito obrigada por ter topado. E a nossa última pergunta é: o que é um papo bom para você? Ai, gente, um papo bom é o que nós tivemos aqui. É um papo que você não sente que o tempo passou. É um papo que você sente que leva com você coisas muito boas e sensações muito boas. E um papo bom é aquele que você pode estar presente. Né? E eu me senti presente aqui e agradeço muito, né, por estar presente. Porque tem tantas situações na vida que você não consegue se conectar e ficar ali. É verdade. E aí o tempo não vale, né? O tempo vale por você estar presente, né? Porque o presente é justamente estar no momento presente. Obrigada, esse é um papo bom. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada. Obrigada a você que esteve conosco até aqui, né, ouvindo. Compartilhe com aqueles que você acha que também podem se beneficiar desse episódio. E nós nos vemos na próxima semana. Até lá!